começo nós lemos 2 Timóteo 2, dos versículos 11 até o 13, que diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança, ou seja, é uma palavra verdadeira, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele vai falar a respeito de Deus. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Jesus diz isso, né? Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Agora, interessante esse versículo 13, que diz assim: se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Imagina, que coisa interessante, não é? Pode acontecer muitas coisas, podemos tecer muitas considerações em relação a esta comparação que Paulo faz, não é? De estarmos com Deus, de negarmos, ele nos negar, mas não se confunda com o fato de que, se eu for um infiel, Deus nunca vai ser infiel. Ele não muda. Deus é fiel de verdade. Pode acreditar nisso. É isso que Paulo está dizendo. Esta é uma palavra digna de toda aceitação. Deus é fiel de fato. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não vai negar o seu próprio nome. Se ele está dizendo, é verdade. Eu falho. Eu posso dizer coisas que não é bem assim. Eu posso me confundir com as coisas. Eu posso até me enganar. Mas Deus não. Deus é fiel. E permanece assim e permanecerá assim. Lá em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será assim por toda a eternidade. Não muda. Hoje de manhã, quando nós falávamos a respeito da Bíblia como nosso único livro de fé e prática, não é? O que nós mencionamos é o fato de que Deus usou mais ou menos 40 pessoas num período de 1.500, 1.600 anos, épocas diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes. Ele inspirou essas pessoas. Ele ditou para essas pessoas aquilo que ele queria. Ele iluminou a mente dessas pessoas para aquilo que ele queria que fosse escrito. E por isso essa palavra é digna de toda aceitação. E o apóstolo Paulo diz aqui também que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então isso não muda. E o fato interessante é que muitas coisas que Deus disse no passado já aconteceram. E muitas coisas ainda não aconteceram. Mas um Deus que lá no passado prometeu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, para nos livrar da condenação eterna, ele cumpriu isto. Ele cumpriu algo extremamente doloroso. Jesus Cristo lá no jardim do Getsemane orava e ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, deixa para depois, dá um tempo, passa isso, porque é muito dolorido. O sofrimento, a paixão de Cristo foi terrível. E aí, parece que Deus estava em silêncio. E Jesus lá na cruz, naquele momento em que ele brada: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por quê? E Deus permanece fiel àquilo que ele disse. E Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Agora, 3 dias depois, eis que ele surge da morte, todo glorioso, para ser assim por toda a eternidade.
E aí ele diz que se eu creio nele, eu passarei da morte para a vida. Da morte para a vida. E que se eu permanecer firme nele, eu também reinarei com ele por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque Deus é fiel. E nós não devemos nos confundir em momento algum. Mesmo que as coisas estejam andando de um modo estranho para nós, ou as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecesse, mesmo que não esteja dando muito certo aquilo que eu planejei, Deus permanece fiel o tempo todo. Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, não pode negar-se a si mesmo, e aquilo que Ele disse a meu respeito há de se concretizar, pode ter certeza disso. Coloca para mim, por favor, Elô. E eu achei bonitinho uma paisagem com Deus é fiel, bonito, não é? Porque de fato Deus é fiel. A gente olha uma paisagem tão bonita assim, e quando a gente viaja, né, e você vê alguma paisagem extraordinária, você pensa no quê, né? Que você fez aquilo? Não é? Não pensa. Você, dependendo da paisagem romântica, você fala, se eu estivesse com a minha esposa aqui, ó, para contemplar isso, que coisa maravilhosa. Foi Deus quem fez isto. Foi Deus quem fez isto. Porque é fato. Ele é assim. Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí diz que Ele é fiel. E Ele não pode negar-se a si mesmo. Não pode. Outra coisa interessante, esse salmo de número 133 é um salmo um pouco longo, não é? Mas ele fala de algo maravilhoso a respeito desse amor de Deus que dura para sempre, de algo que não para, que não passa, que não é mero sentimento, não. Por que que dura para sempre? Porque Deus, Ele é fiel. Então nós vamos ler da seguinte forma, eu já fiz algumas vezes leitura desse jeito, eu leio a primeira parte do versículo e vocês completam com "e seu amor dura para sempre". Muitas vezes você vai dizer isso, e o seu amor dura para sempre. Isso vai ficar gravado na sua mente, vai ficar gravado no seu coração, para que você entenda que a fidelidade de Deus é assim. Ele está olhando para você, Ele está com a mão estendida a seu favor, o tempo todo. Então vamos lá, rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que faz grandes maravilhas. Àquele que fez os céus com entendimento. Àquele que estendeu a terra sobre as águas. Àquele que fez os grandes luminares. O sol para governar o dia. A lua e as estrelas para comandarem a noite. Àquele que feriu os primogênitos do Egito. E que tirou Israel do meio deles. Com mão forte e braço estendido. Àquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. E fez Israel passar pelo meio dele. Mas afundou no mar vermelho o faraó com os seus exércitos. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Àquele que feriu grandes reis. E causou a morte de reis famosos.
a Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e deu a terra deles por herança. Sim, por herança a Israel, seu servo. Àquele que se lembrou de nós em nossa humilhação e nos libertou dos nossos inimigos. Aquele que alimenta todos os seres vivos. Rendei graças ao Deus dos céus, pois seu amor dura para sempre. Amém? Deus é fiel. E vai ser assim, você viu ali no Salmo o contar de uma história que durou muitos anos, uma história de libertação depois de mais de 400 anos como escravos no Egito, uma história depois de mais de 40 anos lá no deserto, uma história de Deus com o seu povo. E o povo foi infiel, muitas vezes nesta caminhada o povo se mostrou infiel, mas Deus não, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus permaneceu fiel para com o seu povo, porque o seu amor dura para sempre. E é assim que funciona na minha vida e na sua vida também, todos os dias. É assim que nós recebemos ao Senhor todos os dias da nossa vida, porque o amor dele dura para sempre. Deus é sempre fiel. E é muito interessante a gente pensar que Deus é fiel em suprir as necessidades. Suprir as necessidades. Aí tem um passarinho, tem um lírio, não é algo assim, porque Jesus fala a respeito disso, quando ele diz: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Veja que coisa interessante, Deus é fiel em suprir as nossas necessidades, todas elas. E Ele fala disso. Ele disse que supriria as suas necessidades. E qual foi o dia que você não teve a sua necessidade suprida? Qual foi o dia que você não teve a sua necessidade básica suprida? Em algumas ocasiões na história, nós vemos pessoas que não tinham nem o que comer, nem o que beber, porque Deus tinha algo muito grandioso para mostrar para estas pessoas e para outras pessoas também. Nós lemos a história de George Miller lá no seu orfanato, que numa manhã, por exemplo, ele acordou, as crianças acordaram, mais de 1.500 crianças, e não havia sequer um pão, nem leite, nada para oferecer para aquelas crianças. Ele vai para o refeitório, todos lá sentados, ele diz assim: vamos orar, vamos agradecer o café da manhã. Imagina um negócio desse. Onde é que ele ia comprar pão para aquelas crianças, leite para aquelas crianças, logo de manhãzinha? Não tinha nada, despensa vazia. E eles oraram agradecendo a Deus pelo café da manhã. Não demorou muitos minutos, alguém bate à porta. Alguém bate à porta daquele orfanato e diz assim: olha, eu sou daquela padaria ali, e nós fizemos uma grande fornada, mas
não vamos vender tudo. O senhor aceita os pães? Pode trazer. Não demora mais alguns minutos, chega um homem, bate ali na porta e diz: olha, eu sou o leiteiro. Eu estava levando leite para um determinado vilarejo, mas a roda da carroça quebrou. Eu não chegarei lá. E o leite está ali e vai estragar. O senhor aceita o leite? Ele diz: pode trazer o leite. É assim que funciona. É assim que funciona. Às vezes nós chegamos lá no limite. Lá no limite. Parece que não há solução. Parece que não há uma luz lá adiante. Não há. Mas a providência de Deus é fiel o tempo todo. Não muda. Ele é fiel em nos proteger do maligno. Do maligno. Quem é o maligno? O maligno se chama Satanás, diabo. Deus nos protege do maligno. Tessalonicenses diz o quê? Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. Jesus, ensinando a respeito do diabo, ele diz que o diabo tem uma missão. Ele tem um propósito de vida. Ele vem para matar, roubar e destruir. Para matar, roubar e destruir. O maligno, ele age na vida das pessoas, de algumas maneiras. Ele age através da tentação. Ele lança a semente da tentação no caminho das pessoas. Em todas as áreas da sua vida, viu? Todas as áreas da sua vida. É semeado sementes que estão ali com um objetivo de matar, roubar e destruir a sua vida. Ele tenta. Ele também age na vida das pessoas, oprimindo as pessoas. Oprimindo. Quantas pessoas vivem oprimidas, sofrendo, angustiadas, sofrendo um peso muito grande, uma guerra mental o tempo todo, algo lá dentro perturbador dentro da alma, pensamentos estranhos, pensamento suicida. Quantas pessoas estão vivendo oprimidas pelo inimigo? Mas o diabo também, ele vai mais adiante. Ele chega a tomar posse da personalidade das pessoas. Ele assume a personalidade das pessoas. Ele entra na mente, no corpo. Ele possui as pessoas. Esse é um ponto trágico, é um ponto cruel da ação dele na vida das pessoas. E tem muitas pessoas vivendo assim, possessas. Você leu a história daquele homem lá na região de Gadara, não é? Que vivia nos sepulcros, comendo ossos, roendo tudo que ele via pela frente. Ninguém conseguia prendê-lo, a força dele era algo extraordinário. E Jesus se aproximou dele, simplesmente repreendeu aqueles espíritos imundos e eles saíram daquele homem. Em muitas outras ocasiões nós lemos nos evangelhos, quando Jesus diz para o demônio: sai dele. E quantas vezes a gente vive situações assim, em que as pessoas estão possessas, já não são donas de si mesmas, elas andam por este mundo como verdadeiros animais, e basta uma ordem de comando no nome do Senhor Jesus para trazer libertação para essas vidas. Mas não se engane, o diabo, ele tenta, ele oprime, ele possui, porque ele vem para matar, roubar e destruir.
Hoje de manhã nós mencionamos lá em Pedro que o diabo, nosso adversário, anda ao redor, rugindo como um leão feroz, não é? Só esperando uma oportunidade de tragar a sua vida. Jesus fala: vigie, vigie, vigie. Ele é fiel em nos perdoar. Nós cometemos pecados, não é? Nós cometemos pecados. Não adianta a gente falar que não, porque nesta cartinha aqui de João, diz assim que todos nós pecamos. E se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. E a verdade não está em nós, é o que está escrito lá. Mas esse texto aqui diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus promete perdoar os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados. A palavra que aparece aqui no original, no grego, é homologel. Palavra conhecida, não é? Homologel, lembra? Homologação. Concordar com. Concordar, é a concordância. Dizer é verdade ou dizer não, não é verdade. E a respeito dos nossos pecados, é muito simples. É concordar com Deus a respeito dos nossos pecados. É não usar de desculpas. É não usar de subterfúgios. Mas é admitir que de fato aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu pensei, aquilo que aconteceu, é pecado. Porque está em desacordo, está desalinhado com a palavra de Deus. É pecado. Mas às vezes a gente não admite, a gente arruma desculpa, a gente fala: não, não é bem assim, não. Se queremos a purificação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, nós precisamos confessá-los. E confessar é concordar com Deus acerca dos pecados. E dizer: é verdade, Deus, eu menti. É verdade, Deus, eu adulterei. É verdade, Deus, eu roubei. É verdade, eu causei mal para aquela pessoa. É verdade, o que passa na minha mente é ódio em relação àquela pessoa. É verdade, o que passa aqui no meu coração é um transtorno só, é devassidão, é tragédia. É verdade. Eu concordo com o Senhor está certo, o Senhor é fiel. Ele perdoa, Ele purifica. A palavra purificar aqui é a palavra que tem o sentido de purgar, dissipar por completo. É como uma nuvem que está ali, você está olhando para aquela nuvem, daqui a pouco você olha, ela já desapareceu. Você não sabe mais dela. Deus é fiel em nos perdoar. A grande crueldade da questão do perdão está em nós mesmos, viu? De nós não nos perdoarmos. Fizemos as coisas, erramos, falamos com Deus, confessamos a Deus, pedimos perdão para Deus. Ele já disse que nos perdoou, mas a gente fica remoendo aquilo. Ficamos ali mastigando, macerando aquilo no coração. Nos culpando o tempo todo. A nossa paz vai sendo minada, sugada. Porque se é uma coisa que o diabo, o nosso adversário, tem prazer em fazer, é tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego. Então, quando você confessar sinceramente seu pecado ao Senhor, entenda que Ele já purificou, Ele já perdoou, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E quando você estiver lá na sua tranquilidade, aquilo vier à mente, começar a tirar a sua paz, você pode dizer assim: diabo, o meu pecado já foi perdoado. O meu pecado já foi purificado pelo sangue de Jesus.
fiel em limitar as tentações. Olha que coisa interessante. A tentação vem, porque o diabo trabalha assim na nossa vida. Nós somos tentados. Mas Deus, na sua fidelidade para conosco, Ele limita as tentações. Olha só, Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Olha que coisa interessante. Você está sendo tentado, está ali no momento, numa situação, seja lá qual for, qual área for da sua vida, e você está prestes a pisar num território, num terreno cruel. Deus vem e abre uma porta. Diz para você, ó, é esta a porta. E aí você entra por aquela porta e você se livra. Você se livra disso. Porque Jesus orou por você. Lembra da oração dele? Não os deixe cair em tentação. Ele orou por mim, orou por você. Mas, às vezes, Deus abre a porta, e eu quero ver o que vai acontecer. Mesmo assim, como a gente diz na linguagem popular, eu pago para ver o que vai acontecer. Deus deixou de ser fiel? Não. Você foi infiel, mas Deus permanece fiel. Mas Ele limita as tentações na nossa vida. Mas por que a gente cai tanto? Porque nós temos um coração obstinado e a gente está sempre querendo experimentar uma sensação a mais. Deus não tem compromisso com isso, viu? Ele abriu a porta, faça como José e a mulher do Potifar. Saia correndo. Saia correndo. Paulo diz lá para os coríntios, foge da prostituição. Tem algumas situações que não adianta você encarar, nem tente encarar, porque você vai ser derrotado. Há algumas situações da nossa vida, nós precisamos correr, fugir, para não sermos devorados, porque senão, não adianta, você não tem condições de encarar. Entenda isso. Não pense que algumas situações que aparecem na sua vida, que você vai lá encará-las em nome de Jesus, porque já está escrito que não, que é para você fugir. Se Deus está mandando você fugir, você vai dar uma de bom, dizer, não, eu vou lá em nome de Jesus. Não. Fuja em nome de Jesus. Sai fora. Por que você vai tentar? Não vai dar certo. Deus é fiel para nos salvar da condenação eterna. E aqui entram alguns textos, né, para a gente decorar, né, para conversar com as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muito bem conhecido esse texto, que a gente entende como o centro ali do evangelho todo. Né? O que diz ali? Que Deus me ama. Que Deus ama todo mundo. Deus ama as pessoas. E o que Ele espera das pessoas? Que elas creiam nele. Que elas creiam nele para poder herdar a vida eterna. Porque se não crer, não tem jeito. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, estão separados de Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Porque Deus é santo. Deus é santo. Ele não se mistura, ele não compactua com o pecado. O pecado causa uma barreira entre nós e o nosso Deus. Causa uma barreira. E todos pecaram. Agora, lá no capítulo 6, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Não é isso? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que coisa muito legal. Coisa muito legal. Aquelas pessoas do mundo todo, todos os tempos, que se aproximam de Jesus, como diz lá em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E sabe, uma coisa muito interessante, a salvação ela é completa. Ela é completa. Jesus não está brincando conosco. Jesus não está barganhando conosco algumas coisas. Jesus não vive nos ameaçando, não. Ele diz, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. De modo algum lançarei fora. Nós vamos até Ele, certos dos nossos pecados, de que somos pecadores. E dizemos isso para Ele, Senhor, eu sei que eu sou um pecador. E porque eu sou um pecador, eu estou separado do Senhor. Mas eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero. Aí você rasga o seu coração, abre, escancara o seu coração. Diz para Ele que você aceita esse dom. É gratuito. Você aceita esse dom. Convida Jesus para entrar na sua vida. Convida Jesus para entrar no seu coração. Fala para Ele, Senhor, pode entrar aqui. Eu dou o volante da minha vida para o Senhor. Eu dou o controle da minha vida para o Senhor. Aqui no trono do meu coração, eu quero que o Senhor se assente com toda a sua majestade, que o Senhor reine na minha vida. Porque o Senhor morreu por mim. Porque quando nós falamos assim, Jesus morreu por todos, isso é bom, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. Isso é uma expressão religiosa. Isso é uma expressão religiosa. Jesus morreu por todos, tá bom. E é fato, Ele morreu por todos. Mas Ele vai salvar todos? Não. Não, nem todos serão salvos. A gente sabe disso. Jesus já adiantou isso no seu sermão profético, dizendo que naquele dia do julgamento, Ele dirá para alguns, fique à minha direita, e para outros, fique à minha esquerda. E Ele dirá para aqueles que estão à sua direita, entrem, porque está preparado para vocês aqui, viverem por toda a eternidade aqui. E para aqueles que estão lá à sua esquerda, Ele diz assim, olha, apartem-se de mim, eu não conheço vocês. Apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Por quê? Porque rejeitaram a Jesus. Rejeitaram a Jesus. Até religiosamente aceitaram a história de Jesus. É verdade, Jesus viveu, morreu, ressuscitou. Até na semana chamada Santa, as pessoas até cumpriram alguns rituais religiosos, dizendo, essa semana não vou comer carne não, né? Só peixe, não sei o quê. Não, essa semana, na sexta-feira então, nem se fala. Eu lembro quando eu era criança, na sexta-feira santa, não podia brigar, não podia falar palavrão, não podia fazer nada. Era um dia chato para a molecada, viu? Não podia brigar, não podia falar palavrão, nada. Mas a gente ficava olhando para o outro, você vai ver amanhã. Você vai ver amanhã, né? Era assim, imagina. Então, na sexta-feira, você passava a sexta-feira assim, de boa, não é? Não brigava, não falava palavrão e pronto. Tá. Primeira coisa que você fazia no sábado é o quê?
É o dia de malhar o Judas, não é? Mas a primeira coisa, você ia lá malhar o amigo que perturbou você na sexta-feira. Então, e achava que estava tudo bem. Religiosamente, essas coisas não funcionam. Então, dizer Jesus morreu por todos, puramente religiosa. Agora, quando você diz Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, e eu aceito isso, isso é fé. Isso é fé. E aí nós começamos a trilhar um caminho que Jesus propôs lá para Nicodemos, no capítulo 3 de João. Porque Nicodemos falou, Senhor, como é que eu faço então para herdar a vida eterna, né? Mais ou menos isso que ele queria saber. E Jesus falou para ele, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos falou, mas como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho. Como é que eu poderei voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? É uma pergunta interessante para um cara que era doutor da lei, não é? Como é que eu vou fazer para nascer de novo? E Jesus fala para ele que é uma decisão aqui e aqui, ó. Aqui e aqui. Nascer do Espírito é você reconhecer Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. É Senhor da sua vida. Aí é legal. Ele salva você da condenação eterna. Ele faz isso. Ele é fiel. Ele não falha com você. Não falha. Não falha. Se nós formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deu para entender? Deu para compreender? Como Deus é maravilhoso. Como Deus é um Deus tremendo, que cuida da nossa vida, todos os dias, suprindo as nossas necessidades, todos os dias, todas as áreas. Um Deus que nos guarda do maligno, né? Ele nos preserva do maligno. É um Deus tão bom, tão maravilhoso, tão fiel, e aquilo que Ele promete na minha vida, Ele cumpre o tempo todo. Ele faz isto, Ele me oferece a salvação, e se eu vou lá e aceito, eu sou salvo por Jesus Cristo, porque é assim, é desse jeito, não muda, tem sido assim desde que Deus criou o homem. Logo que Deus criou o homem, o que aconteceu? O homem errou, ele errou, pisou na bola. Ele errou o alvo, porque pecado é exatamente isso, errar o alvo, errar o alvo. Ele não fez a lição de casa direito, e contaminou toda a raça humana, mas logo de cara Deus já providenciou a solução para o problema, logo de cara Deus já providenciou a solução, é a mesma hoje, a mesma hoje, de você fazer parceria com Jesus por toda a eternidade. E você só faz essa parceria com Jesus por toda a eternidade, convidando Jesus para entrar na sua vida. Não existe outro meio. Ele é fiel, e você vai experimentar isso na sua vida. Você vai experimentar isso na sua vida todos os dias. Todos os dias. Você vai ver como Deus é bom e porque o seu amor dura para sempre. Amém? Então curve a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Pare para pensar um pouquinho, refletir um pouquinho. As crianças estão lá atrás, também ouvindo a mensagem. Esta semana, na quinta-feira, foi a aula inaugural lá na APEC, né, Aliança Pro Evangelização das Crianças. E mais uma vez eu tive a oportunidade de dar o meu testemunho lá na APEC, né, porque todo ano a irmã Josete pede para eu dar meu testemunho. E às vezes ela me chama para ir em algum evento também para dar meu testemunho. Quando eu fazia parte da diretoria estadual da APEC, quase toda reunião, o nosso presidente fala assim, Daniel, dá um testemunho seu aí.
Você precisa investir nas crianças. Precisa investir. Você precisa trazer seus filhos na igreja. Você precisa ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Eu aceitei Jesus Cristo com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade eu disse para Jesus entrar no meu coração. Julho do ano passado, fez 50 anos já. 50 anos. Esse ano, em julho, vai fazer 51 anos. Aí vai passando o tempo, né? Eu estou mais perto da eternidade do que vocês. Mas Deus é fiel. Aconteceu tantas coisas no meu trajeto nesses 50 anos. Tantas coisas, imagina. 50 anos. Mas Deus me livrou de todos os males. Me livrou de todos os males. Bendito seja o nome dEle. E Ele quer fazer isso com você também, viu? Quer fazer isso com você também. Ele quer mostrar toda a fidelidade dEle na sua vida. Na sua vida. O que você precisa fazer? É conversar com Deus agora, aí no seu canto. Conversar com Ele. Falar com Ele. Agradeça a Deus, sabe? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor me sustenta, obrigado porque o Senhor cuida de mim o tempo todo, muito obrigado porque o Senhor me livra da tentação, muito obrigado porque o Senhor me livra do maligno, muito obrigado porque o Senhor está me oferecendo a salvação. Fale para Ele, eu concordo, eu reconheço que eu sou pecador. Eu sou pecador. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nem sequer um. Eu sou um pecador. E que eu não mereço absolutamente nada. Mas o dom gratuito de Deus é por causa de Jesus Cristo, viu? Tão somente por causa de Jesus. Ele morreu no seu lugar para pagar os seus pecados. Ele foi sepultado. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que você tivesse a oportunidade de herdar a vida eterna. Então você diz para Ele, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu quero convidar agora Jesus Cristo para entrar na minha vida. Convidar Jesus para entrar na minha vida, e ser o meu dono, meu Senhor, meu Salvador pessoal. Começar a trilhar um caminho com Ele. Vale a pena, viu? Vale a pena. Eu lembro de cada passo desses 50 anos. Lembro das pisadas na bola que eu dei. Lembro das coisas erradas que eu fiz. Mas eu estou aqui, eu lembro tempo todo que Deus é fiel. Glória a Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Que você também faça isso na sua vida, viu? Não se preocupe com o que vão dizer, não se preocupe com seus amigos, com sua família, o que eles vão achar. Apenas dê um passo de fé. Dê um passo de fé. E convide Jesus para entrar na sua vida. Se você deseja fazer isso, de todo o seu coração, de todo o seu coração, quero antes de orar, queria saber, para poder orar por você também. Levanta a sua mão, só para eu saber, se há alguém, Deus abençoe. Mais alguém? É simples. Deus abençoe, pode abaixar. Será que há mais alguém? É simples. Fala, Jesus, eu quero. Eu vou orar por você, só isso. Tá? É um relacionamento seu e de Deus. Você vai entrar num relacionamento maravilhoso com Ele. Você vai crescer na graça, no conhecimento de Jesus. É uma oportunidade para a sua vida.
Você vai para sua casa hoje, você vai pensar nisso, pode ter certeza que o seu coração vai estar cheio de alegria, e você vai ter uma rocha firme para se escorar, que é Jesus. Deus abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, querido Deus e Pai, pela tua grande fidelidade para conosco. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com isso todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor que entra no nosso coração para nos moldar, nos formar, ó Deus, formar em nós um caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Muito obrigado pelas vidas que estão aqui, Senhor. Obrigado pelas vidas que levantam suas mãos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor conhece cada uma dessas pessoas aqui. E nós colocamos em tuas mãos suas vidas, suas famílias, e queremos ver a glória do Senhor estabelecida entre nós. Bendito seja teu nome, Pai. E que nós tenhamos uma semana maravilhosa, cheia de vitórias. Deus, manifesta a tua graça, o teu poder constantemente na nossa vida. Ó Deus querido, surpreenda-nos mais uma vez ao longo desta semana com a tua bondade, com a tua fidelidade. Nós cremos no Senhor e dedicamos a nossa vida ao Senhor, e é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.